Então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do remendo novo, não combinar com roupa velha. Tradição é a fé viva dos que já morreram. E tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Essa frase é de Nikolai Berdyaev, um filósofo russo do século XIX. Está anotado aí no seu esboço. Na última semana, na nossa última conversa, nós terminamos falando a respeito de arrependimento. Na verdade, a gente estava falando sobre a nossa relutância ao arrependimento, a mudança de mentalidade, a dificuldade que nós temos em se arrepender. E nós estávamos falando a respeito de arrependimento a partir do entendimento grego. A palavra no grego, meta-nous, a metanoia, a mudança da mente, a expansão de consciência. Nós não estamos tratando de arrependimento como um remorso, uma culpa, um choro que nós temos pelas coisas que nós praticamos. Ainda que isso possa ser a finalidade e, em algum caso, possa ser a ação a partir da sua mudança da mente. Ainda que seja. Mas se chorar no culto ou chorar dentro de um quarto e achar que ali houve um arrependimento, não necessariamente houve. A mudança da mente é necessária. O processo de metanoia, a expansão da consciência, ela é necessária nesse processo de caminhada com Jesus Cristo de Nazaré. E não é uma coisa que acontece instantaneamente. Não, é um processo. Em determinados momentos da vida nós vamos nos arrependendo. A palavra no grego é metanoia, mas a palavra no hebraico, no Velho Testamento principalmente, é teshuvah. É como se fosse uma guinada de 180 graus na sua vida. É como se eu caminhasse em direção à minha vontade e eu passo por um processo de metanoia, de teshuvah. Eu dou uma guinada de 180 graus e agora eu sigo a vontade de Deus. Eu caminhava para a minha, agora eu caminho para outra direção. E é uma direção 180 graus contrária. Essa é a palavra no hebraico. No grego, a gente traduz como transformação pela renovação da nossa mente, como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Para você entender essa parábola, que na verdade por muitos estudiosos não é considerada uma parábola, mas eu acho que é muito importante para nós, porque trata das nossas raízes, essa nossa transformação interior que nós estamos trabalhando. Hoje, nesse nosso 6º episódio, para que você possa entender o versículo 36, você precisa entender os versículos anteriores. Lembra que texto fora de contexto é pretexto. Então a gente precisa iniciar esse contexto imediato no capítulo 5, logo lá no início. E se você está com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que há uma crescente tensão religiosa e, inclusive, no seu capítulo 5, há uma revelação messiânica. Jesus praticamente vai dizer: eu sou o Messias, eu sou o próprio Deus. E aí quando você vai ao capítulo 5, nós começamos com o chamamento do Pedro. Ali já há um rompimento com o normal, porque o Pedro não é assim, né, um mestre da lei, né? Ele não é um saduceu, ele não faz parte da elite religiosa de Israel, da elite espiritual daquele povo. Ele é um pescador, entende? Ele não deve ter muito estudo, não deve entender muita coisa, não deve falar direito, né? Ele não tem uma certa influência no sinédrio, já há um rompimento com o normal aí. E ele é um pescador, mas ele tem uma consciência, uma metanoia, uma expansão da sua mente de pecador. Porque quando você olha aí os seus versículos, os primeiros versículos do capítulo 5, você vai observar no versículo 8 o Pedro dizendo assim: afasta-te, Senhor, eu sou pecador, afasta de mim, eu não sou digno de estar na tua presença não, Senhor, eu sou impuro, eu sou imundo, eu sou um sujeito pecador, eu caio de joelhos diante do Senhor e diante da tua glória, diante dessa pesca maravilhosa que o Senhor faz, diante de tudo que o Senhor representa, eu me percebo, eu sou um pecador, eu não posso ficar perto do Senhor. Fica longe de mim. Essa é a nossa postura consciente de metanoia, de expansão da mente com nossa relação a Jesus. Afasta, Senhor, afasta da gente, nós somos sujos, nós somos impuros. Não chega aqui perto da gente. E aí nós seguimos pelo contexto. E quando nós vamos aí aos seus versículos 12 e 16, se você está aí na sua Bíblia, você vai ver que Jesus está curando um leproso. E um leproso é um impuro.
é um indigno, é um excluído. Um leproso andava pela rua, o pessoal ia avisando, ó, leproso, leproso, sai de perto, sai dele. Ele é um impuro, segundo os rituais. Jesus, se tocasse nele, seria considerado também impuro. Só que Jesus toca no impuro e não fica impuro. Ele purifica o leproso. Aqui Jesus já está ensinando para nós que a restauração humana é muito mais importante do que o cerimonialismo religioso. Já há um rompimento de barreira ritual, religiosa, aqui na nação de Israel. Segue o contexto. E aí nós chegamos aos versículos 17 até o 26. O que vai acontecer agora, depois da cura de um leproso? A cura de um paralítico. Essa é aquela história que você aprende na escola dominical, lembra? Que o paralítico vem com seus amigos e aí eles entram pelo telhado. Lembra dessa historinha que você aprendeu? Você deve ter feito aqui, até aquele negocinho assim que você mexe com papel, sabe? Aí mostra o paralítico descendo, subindo, assim ele fica... Lembra dessas atividades que nós fazíamos quando criança? Se você foi criado numa igreja. Mas Jesus não só cura o paralítico não, meu. Ele faz mais uma coisa aí. O que ele faz? Ele perdoa os pecados do paralítico. Fala assim, não é só cura não, meu filho. Eu perdoo os seus pecados também. Os mestres da lei estão ali em volta, né? Aí o que eles dizem para Jesus assim, versículo 21 aí? Quem é que pode perdoar pecados a não ser Deus, hein? Jesus, ele não só confronta o sistema religioso, ele reivindica a sua autoridade divina. A galera chegou assim, ó, ô meu filho, eu não sei se você sabe, porque cura até a gente aceita aí, o pessoal faz umas curas aí de vez em quando aí também, não é só você que faz cura aqui em Israel não, mas agora essa ideia aí de só Deus pode perdoar pecados, isso só Deus pode fazer, meu querido. Meio que Jesus assim, né, fala, prazer, Deus, sou eu, em carne, osso e espírito, encarnado, diante de você, reino de Deus aqui, Jesus, Deus, aquele Deus que vocês nunca viram, tá aqui, diante de vocês aqui. Segue aí o nosso raciocínio. A partir do versículo 27, muito mais críticas começam a chegar até Jesus. Por quê? Porque agora, além de ter chamado um pescador, tocado num leproso, curado um paralítico, ter perdoado os pecados do paralítico, se declarado Deus, o próprio Deus, agora aqui Jesus inventou de chamar um publicano para ser o seu discípulo. Aí é o Levi. Sabe quem que é o Levi? Mateus. Lembra que nós temos 4 evangelhos? Estamos lendo Lucas hoje, mas nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. O Mateus é o Levi e ele é um publicano. E o que é que significa o Levi ser um publicano? Publicanos são cobradores de impostos, entendeu? É como se Jesus tivesse chamado para ser o seu discípulo o Haddad. A gente ia falar, não, você ficou maluco? Vai chamar o poste para ser seu discípulo? Não pode, ele quer taxar nosso Pix, Jesus. Quer taxar nossas comprinhas, não pode, ele quer arrancar o nosso imposto. É isso que os coletores de impostos faziam, inclusive aqui o Levi. Ele é um judeu, mas lembra que aqui Israel é uma colônia romana, ele cobra impostos do seu povo, dá uma parte para Roma, e é claro que ele não é bobo nem nada, né, meu amigo? Ele coloca uma parte no bolso dele também. Então eles são pessoas odiadas, né? A gente não gosta de pessoas que cobram impostos de nós. Bom, Jesus chama o Levi para então ser o seu discípulo. E o que é que o Levi então faz? Uma festa. Mas assim, meu amigo, é uma festa com gente estranha mesmo, esquisita, cheia de birita. Porque o que o pessoal está fazendo lá? Coisa que crente gosta de fazer, né? Família em Cristo adora fazer. O quê? Comer e beber. Uma reuniãozona assim, ó, de publicano, pecador, pescador. Pensa o cheiro daquele negócio. Esses homens tudo suado, tudo fedido, todo mundo ali rejeitado. Só assim aquela galera que ninguém gosta, todo mundo festejando, né? É uma festa estranha com gente esquisita, não é não? E todo mundo comendo, bebendo. Sabe aquelas festinhas que você vai, que passa de um determinado assim, momento, você chega, já tá o tiozinho dançando com a gravata na... É esse tipo de gente aqui que está reunido com Jesus. A elite espiritual não gostou dessa pegada aí, entendeu? A elite espiritual não participava. Mas depois que Jesus chamou o Pedro, depois que ele chamou o Levi,
Eles já estavam acompanhando Jesus, eles seguiam Jesus na rede social. Eles não iam na festa, mas eles ficavam lá verificando stories. E Jesus lá, no meio, fala, essa gente aqui, ó. Eles chegaram para Jesus e eles falaram o quê? Versículo 30. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? O que você se mistura com essa gente aí, Jesus? Esse povo sujo? Você fala que você é Deus, que você é o rabi aí, que você ensina. Você fala umas coisas legais. Se você se misturasse aqui com a gente, quem sabe a gente ia aceitar você. Aí Jesus responde assim, meu amigo, é uma obra-prima, entendeu? Se Jesus ele tivesse, acho que um Twitter assim, ele ia ter muito seguidor. Porque ele digita, olha só o versículo 31 e 32, ele diz assim, ó, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Versículo 32, assim, é explodir de compartilhamento. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E a crítica continua. A crítica continua. O versículo 33, eles dizem assim, ó, porque os discípulos de João, eles jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus discípulos, Jesus, eles só ficam comendo e bebendo. Pelo menos nesse aspecto aqui a gente está bem, né? Característico assim por ser discípulo de Jesus, né? A gente come e bebe, que é uma beleza aqui nessa igreja, né? Essa semana o irmão chegou aí, não sei se era quinta ou sexta-feira, um rapaz estava fazendo serviço, ele chegou e eu estava comendo uns salgados ali que sempre tem alguma coisa nessa geladeira. Aí ele falou, mas pastor, aqui todo dia tem comida? Todo dia tem comida aqui, sempre tem alguma coisa nessa geladeira, nunca acaba de sair comida ali. A gente sempre está comendo. Pois é, os discípulos de Jesus foram acusados de serem comilões, de serem beberrões aqui. É claro que a questão aqui, pessoal, não é o jejum em si. Não é isso. A questão aqui não é a oração em si. A questão aqui é o inconformismo com o novo. Não querer expandir a mente. Não querer mudar a mentalidade. Porque o reino de Deus ali estava diante deles. Mas eles não conseguiam ver. Eles estavam assim tão presos aos seus moldes antigos, sabe? Tão presos a uma fé que é morta, presas ao seu tradicionalismo, uma fé morta de gente que ainda está viva, presos a essa fé morta, e uma fé morta ela é uma fé que mata a vida, porque coloca ritual, coloca liturgia, coloca cerimonialismo religioso acima da vida comum, do comer e do beber. De sentar à mesa, de partir o pão, de olhar o mar, de observar a natureza, de observar o crescimento da criança, de ouvir o que a mulher fala, de prestar atenção no marido, de observar o seu ambiente de trabalho. Não coloca o ritual, coloca o dogma, coloca a liturgia, tudo acima disso. Eles não estavam conseguindo perceber o reino de Deus ali diante deles, na cara deles. Tá cheio de gente assim no mundo, gente que quer viver o sobrenatural, mas negligencia o natural da vida, que não consegue perceber Deus nos detalhes. Tá sempre assim, sabe? Uma vez um irmão chegou pra mim, né? Aí ele falou assim, Lucas, eu sou o pregador do evangelho. Aí eu falei, lá vem, ó o teste de paciência do dia, ó a assombração do dia. Aí vem, é mesmo, irmão, como é que você prega o evangelho e tal? Como é que é? Ele, não, eu saio pregando o evangelho. E eu vou assim um mês, 2 meses, 3 meses eu saio viajando assim pela casa dos irmãos. Eu vou indo assim para interior, para outros estados, e eu vou pregando o evangelho lá nas outras igrejas. Os irmãos me acolhem, eu fico na casa deles, fico 1 mês, 2 meses, 3 meses viajando. Assim eu falei, rapaz. E tu chega assim lá, de malicuia, tua mulher, teus filhos, todo mundo chega lá. Dele, não, minha mulher trabalha, minha mulher tem a vida dela e os meus filhos estão na escola, tem outras coisas para fazer. Eu falei, então tu vai sozinho, fica 1 mês, 2 meses, 3 meses pregando o evangelho? Dele, vai tá pregando o evangelho do capeta. É claro que eu não falei isso, né, gente? Mas você vê que tem muita coisa que o pessoal me fala e eu fico pensando, né? Eu falei, tá pregando o evangelho do capeta, porque eu nunca vi um negócio desse na Bíblia Sagrada. Eu nunca vi um ensinamento de Jesus, eu nunca abri a Bíblia Sagrada e observei assim Jesus ensinando, alguém ensinando um ensinamento que prioriza ministério em detrimento da família. Eu nunca vi isso, uma ideia dessa. Você deve estar de saco cheio da sua família e da sua mulher, e aí a hora que as coisas começam a apertar lá, você é um sujeito descomprometido com a sua família, tu vaza. Você não quer encarar o problema, aí tu fica 1 mês, 2 meses, 3 meses fora, é isso que tu faz, só pode. É claro que eu não falei isso, né? Eu falo pra vocês porque vocês guardam segredo. Mas a gente é assim, pessoal.
É gente que acha que está vivendo o evangelho, que está vivendo o sobrenatural, mas negligencia a família, deixa a família para trás. As igrejinhas estão cheias de gente assim, pessoal. Tem um monte de senhorinha nas igrejas que elas passam o final de semana inteiro nas igrejas, que você acha assim que elas estão servindo a Deus, servindo a igreja, servindo o pastor, mas não, elas estão fugindo do marido. Elas não aguentam que o marido bebe o final de semana inteiro, aí elas chegam lá, tem que ficar aturando o marido, tem que ficar aturando a criança que dá trabalho, daí não, se enfuram dentro da igreja e foge da realidade. Fica lá, esquece o natural da vida em busca de um sobrenatural, de uma experiência. Por isso, pessoal, que quando a gente fala a respeito de reino de Deus, a gente precisa falar de arrependimento, de transformação pela renovação da nossa mente. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Jesus, quando estava falando a respeito de reino de Deus, ele está falando a respeito de arrependimento, de mudança da mente, de expansão da nossa consciência. O profeta Jeremias, ele diria nessa ideia de arrependimento, talvez de uma forma assim muito bonita, ele diria: Senhor, tu és o oleiro, eu sou o vaso, então quebra a minha vida e faz de novo. Eu não quero ser vaso remendado, vaso consertado, vaso colado, não, eu quero ser vaso novo. O apóstolo Paulo, ele diria assim: se eu estou em Cristo, então eu sou nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. É uma nova vida. É uma nova vida. Não é uma vida remendada. É uma nova forma de pensar. É uma expansão da nossa consciência. É uma transformação pela renovação da nossa mente para que a gente seja capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso. Eis que tudo se fez novo. Essa é a ideia aqui. Jesus não veio aqui no nosso mundo para fazer a gente homens e mulheres melhorados, entendeu? Jesus não faz obra meia boca assim na nossa vida. O que Jesus veio fazer para nós é dar uma vida completa, é nos fazer uma nova criatura, uma nova criação, é dar para nós uma nova identidade. E nessa nova identidade aí, a gente pensa, a gente age, a gente fala, a gente vive como Jesus viveu. Só que você poderia muito bem dizer para mim assim: ah, Lucas, isso aí na teoria a gente sabe, entendeu? Isso aí é fácil, isso aí é só ler na Bíblia. Leu, tá pronto, mas você sabe que na prática não é assim que funciona, entendeu? Você não enfrenta as coisas que eu enfrento, você não encontra as pessoas que eu encontro no meu caminho, você não passa pelas tentações que eu passo. É muito fácil você estudar aí um pouquinho durante a semana, chega aí, bota uns versículos aí, apresenta alguma ideia pra gente e querer cobrar que a gente mude de vida. Isso aí é muito fácil. E eu diria pra você: concordo. Realmente eu concordo com você. Não é fácil mudar, não. Só de ouvir essa palavra arrependimento, principalmente porque a minha consciência insiste em voltar para o entendimento de arrependimento errado que eu aprendi, não como uma expansão da consciência, não como uma mudança da mente, não como uma transformação. Só quando eu penso em arrependimento, como assim ter que me observar nu diante das pessoas, sabe? Porque o medo do crente é o seguinte: é ele morrer, chegar no céu e o quê? Tem um telão lá passando as coisas que tu faz, ó. Imagina. Aí tu não se arrependeu, bicho. Tu não confessou pra ninguém as coisas que tu praticou. Imagina uma coisa dessa. Só de ouvir essa palavra arrependimento, isso já é conflituoso demais, me confronta demais. Os meus mecanismos de autopreservação, de autodefesa, eles já ligam rapidamente já. Eu já fico ali esperto, entendeu? Porque eu não posso deixar que você me veja assim nu, cheio das minhas vergonhas, cheio das minhas culpas, cheio dos meus pecados. É desconfortável demais para mim essa ideia de arrependimento, porque vai mexer com o meu orgulho, vai mexer com a minha tradição, vai mexer com as minhas experiências traumáticas, e eu não gosto disso. Vulnerabilidade, arrependimento, isso não são palavras muito boas para mim, não. Isso não é um tipo de comportamento legal. Mas só que eu preciso disso para que eu possa experimentar o reino de Deus. Eu preciso experimentar o novo. Eu preciso romper essa barreira do meu medo, da minha vergonha, do meu pecado, para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senão não chega nessa outra parte, entende? Todos nós temos essa síndrome da roupa velha, não temos, pessoal? Daquela roupa usada, você não tem? Uma roupinha assim bonitinha, desgastada, assim, que já usou, mas você deixa lá no armário guardadinha?
que tu gosta, que já fala assim, já encaixa. Nesses dias eu cheguei em casa assim, a minha mulher falou, de novo essa camiseta? Já tá andando sozinha isso daí, né? Eu falo, não, é porque ela esconde minhas gordurinhas, entendeu? Ela cai bem em mim, então eu já tenho, ela serve em mim, entendeu? A gente tem o nosso jeitinho já de funcionar. Se você tá aí na casa dos 40 já, meu amigo, você já tem a sua temperatura do café, você já tem o seu volume no carro já, entendeu? Você já tem o seu horário de dormir. Sabe o que eu me dei de presente de 37 anos essa semana? Um monte de abajur assim de luzinha amarela. Para eu chegar em casa, entendeu? Falar que eu quero a paz. Que a paz reine nesse lugar aqui agora. Eu quero isso. Fica aqui na minha casa, com as minhas luzes amarelas. Se vocês quiserem me dar um presente, um incenso aí, alguma coisa, eu aceito, entendeu? Então esse é o conflito lá de casa, lá, porque a minha mulher ainda não tá chegando perto dos 40, então ela ainda é jovem. Ela gosta de luz branca, entendeu? E eu gosto de luz amarela. Então aí tem um conflito, né, essa parte. É assim, pessoal, porque o novo, ele exige de nós um reposicionamento emocional, e isso é assustador demais. Demais. É por isso que é muito comum você observar nos relacionamentos pessoas que preferem um relacionamento abusivo, um relacionamento medíocre, porque o medo de ficar sozinho, sozinha, é muito grande. O medo de ter que se separar e ter que começar tudo de novo, o trabalheira que dá, sabe? Aí você fala, não, se não tem tu, vai tu mesmo, entendeu? A cobrança da sociedade, por exemplo, para uma mulher, por ela ser sozinha, é muito grande. Eu lembro de quando eu era criança, as mulheres que passavam dos 30, 34, elas me viravam motivo de piada dentro da própria igreja, para você ter uma ideia, porque elas eram solteiras. E aí, às vezes, elas se entregavam assim nos relacionamentos ruins, sabe? É muito comum você ver casais que eles estão juntos, mas não estão casados. Eles estão juntos por causa dos filhos, entendeu? Dá trabalho, tem as crianças, já tem a rotina, mas não se amam mais. O casamento já acabou faz muito tempo. Exige um reposicionamento emocional muito grande. É muito comum você observar pessoas que fazem parte de uma igreja que ela já não influi, não contribui na sociedade há muitos anos já. Já acabou faz tempo essa igreja, mas o pastor batizou o filho, batizou a filha, fez o casamento do filho, fez o casamento da filha. Como é que eu vou largar isso aqui? Não tem mais evangelho lá, entendeu? Mas a gente tem um apego emocional ao lugar. Aquilo ali é a nossa tradição, aquele ali é o nosso lugarzinho que a gente pertence, ao nosso confortável. Ir para o novo é desconfortável demais. Por isso que quando leio Lucas capítulo 5, a nossa resistência, né, tendo em vista este contexto que nós estamos, ele parte por esses 3 caminhos. Orgulho, as nossas tradições e também aqui os nossos traumas. E falo de orgulho como uma fé autossuficiente. Porque orgulho espiritual, ele não é barulhento, pessoal, entendeu? Ele é estrutural. O orgulho espiritual é quando assim você não consegue admitir que aquilo que você fazia, aquilo que sempre funcionou, ele está obsoleto. Já não funciona mais. Mas você prefere manter daquele jeitinho que você gosta. Os fariseus aqui, em Lucas capítulo 5, eu não consigo observá-los agindo com maldade. Porque eu sei que em outros contextos eles querem matar Jesus. Eles querem o sangue de Jesus, eles querem a cabeça de Jesus. Mas aqui em Lucas capítulo 5 eu ainda não consigo observar tudo isso, sabe? Mas eles têm muito medo de admitir que a religião deles não funciona mais, que não dá mais certo, que as práticas deles se tornaram insustentáveis. Por isso que o entendimento do Pedro, a história iniciando no capítulo 5 com o Pedro, é crucial para que a gente possa entender o que é o arrependimento em si. Porque ele começa com um pescador, com a consciência de pecador, dizendo assim, afasta-te de mim, que eu sou pecador, eu não sou digno da sua presença, o Senhor fique aí, eu fique aqui. Mas os religiosos, eles dizem assim, por que essa comida? Por que essa bebida? Por que esse jejum aí? Cadê o jejum? Cadê a oração? Por que vocês ficam aí comendo, bebendo com essa religião? Cadê as nossas práticas? Cadê as nossas disciplinas? Por que você não faz? Por que você fica andando com esses pecadores aí?
Um está reconhecendo a sua condição de pecado, a sua condição de pecador. Outros, eles estão preferindo defender a sua estrutura religiosa de poder. Medo de ir para o novo, medo de perder o controle. Por isso que é muito importante que você entenda esse contexto do capítulo 5. Porque o nosso orgulho espiritual, seguindo por essa lógica estrutural, ela se dá nos nossos dias quando a gente não aceita a graça de Deus. E a gente insiste em ficar pagando a conta dessa relação, sabe? Porque é difícil coisas de graça para nós. É difícil receber coisas sem que a gente tenha que devolver para aquela pessoa. Se eu te der um pedaço de bolo no potinho, você tem que fazer o quê? Me devolver com um pedaço de bolo. Se tu me devolver o pote vazio, eu não te dou mais bolo. Não, tem que ter essa lei da reciprocidade nas nossas relações. Mas para nós isso é muito difícil, porque aí a gente quer pagar a conta da nossa relação com Deus. A gente não quer ficar atrás, entendeu? A gente fica nesse pensamento, bom, já que o Senhor fez por mim, então eu preciso fazer pelo Senhor, né? Ou eu vou fazer pelo Senhor, para que o Senhor possa fazer por mim. Nós estamos nas lógicas da obrigação, dos benefícios, dos nossos méritos, dos nossos deméritos. E aí a gente começa a dizer para Deus assim, Deus, eu já fiz meu devocional, hein? Check. Já fiz a minha oração, hein? Responde. Senhor, olha aqui o meu jejum, ó. Já fiz. Senhor, durante o ano de 2024, eu dei o dízimo do salário que o Senhor ia me dar em 2025. Não esquece, hein? Está em tempo do Senhor aí cumprir a sua parte. Eu já cumpri a promessa. Quando é que o Senhor cumpre a sua parte da promessa? Eu já fiz, Senhor. E a gente quer pagar a conta dessa relação. Eu já fui 40 dias na igreja, não quebrei nenhum dia. Eu já fiz as 7 semanas que eu tenho para conquistar a minha casa nova, o meu carro novo, a minha vitória no casamento. Eu já fiz tudo, eu já cumpri tudo. Só o Senhor que não cumpre a sua parte. Esse texto de Lucas aqui tá cheio de gente assim, ó. Essas pessoas que são aficionadas, elas estão aprisionadas à repetição. Elas não conseguem perceber que o reino de Deus está diante delas ali e elas continuam olhando para o passado, sendo que o presente está à mesa, sentado, comendo, bebendo, aproveitando a vida. Ali, reino de Deus acontecendo diante deles, mas eles são tão presos ao passado que eles não conseguem perceber Jesus assim na vida, no natural da vida. Não conseguem ver. Acham que Jesus ainda está preso a um templo. Eles não conseguem perceber Jesus em casa, no trabalho, no exercício físico, no passeio, na solitude, na mesa do jantar. Eles não conseguem perceber isso. É uma vida que é regada assim, na minha época era melhor, porque na minha época a gente tinha retiro, porque na minha época a gente fazia isso, a gente cantava diante do trono, e a gente cantava Merço General. É aquela vida. Eu fiz parte de uma igreja que tinha escrito assim, quando você chegava lá, igreja fundada em 33 depois de Cristo. Que mané 33 depois de Cristo? É no máximo 1980 aí pra frente. No máximo. Quem é que quer ser a igreja de 33? Que igreja é essa? Qual é? Você quer ser aquela do Apocalipse lá que Jesus estava a ponto de vomitar da boca? Essa igreja? Essa é a igreja do primeiro século. É a igreja lá de 1 Coríntios que o camarada ficava pegando a própria mãe no culto e a igreja estava achando legal? Qual é a igreja lá do primeiro século que você quer ser? Porque tem para todos os gostos lá no primeiro século. Não tem só igreja boa lá no primeiro século, não. Tem umas igrejinhas lá que deram alguns probleminhas, sabe? É gente que vive na síndrome de Gabriela, né? Eu cresci assim, a gente faz assim, a gente tem que permanecer assim. A gente não pode mudar. Por que é assim? Porque a gente aprendeu assim. E você tem que fazer desse jeito que eu faço. É dessa forma aqui que você tem que fazer. Sabe o que tem, pessoal? É que a tradição, ela é maravilhosa para que a gente possa honrar a fé dos que já foram, dos nossos antepassados. Mas o nosso tradicionalismo, ele pode matar a fé dos que ainda estão vivos. Pode matar a fé dos que ainda vão nascer. A gente pode estar inibindo a ação do Espírito Santo na vida da próxima geração. É muito importante que a gente comece a observar e a gente comece a entender, a pensar que a nossa família em Cristo, ela já é uma igreja ultrapassada para o tempo presente. Ela já não funciona para a próxima geração. Ela funciona para a gente aqui, que é 40 a mais. Mas 40 a menos vai ter dificuldade. É urgente que a gente comece a pensar, a discernir no Espírito Santo de Deus qual é a igreja que o seu filho vai ter. Qual é a igreja que você vai deixar para a próxima geração?
Será que ele vai querer fazer parte da igreja que você fez parte? Da igreja que você constrói? Será que ele acredita no Jesus que você acredita? Será que o seu Jesus é realmente fruto de um relacionamento ou ele é fruto de uma prática tradicionalista de uma fé morta? Será que nós estamos prontos para abrir mão do nosso controle e observar que Jesus vai falar na próxima geração também? Por isso que eu não quero ser a igreja do primeiro século. Porque eu não posso olhar para trás e desprezar 2000 anos de ação do Espírito Santo. Eu quero ser a igreja de 2025. Eu preciso ser a igreja de 2030, 40, 50. O Espírito Santo vai continuar falando à nossa geração. Ele vai falar ao seu filho, na sua casa, nos seus netos, nos seus bisnetos. Ele vai continuar agindo e uma nova igreja vai nascer. Eu não sei se você observa esse tipo de coisa, mas nós evangélicos, nos últimos 10 anos, nós esperávamos um crescimento muito maior. E a gente foi meio pego de surpresa, porque a gente não cresceu tanto que a gente esperava. A gente estava achando que até 2030 a gente ia passar os católicos, mas não aconteceu e provavelmente não vai acontecer. Porque uma coisa que está crescendo e a gente não está percebendo são as pessoas que não querem pertencer a uma religião. Não é que assim os católicos estão crescendo e a gente só cresceu menos. Não, não. São os ateus, são os agnósticos, pessoas que não querem participar de uma comunidade. E a gente não está percebendo isso. Isso é a nova geração que está chegando. Eles não querem isso. E isso já aconteceu na Europa, pessoal, já. Os templos, né, que abrigavam grandes estruturas religiosas, hoje eles viraram boates, restaurantes, já viraram outras coisas. Se a gente não abrir os olhos para o que Deus vai falar nessa outra geração, qual é a igreja que Deus vai construir a partir do Espírito Santo agindo na vida deles, a família em Cristo ela tem prazo de validade. Ela acaba. A gente não pode deixar que o nosso fundamentalismo religioso, que o nosso tradicionalismo apague essa ação do Espírito Santo na próxima geração. Os seus filhos, os seus netos, eles têm que experimentar o novo de Deus. Deus vai falar de uma outra maneira, porque a palavra é viva, ela é eficaz, ela vai continuar agindo. A igreja não está sob o controle de nós evangélicos, está no controle do Espírito Santo. Desde que Jesus fez a sua ação na cruz, é Ele que tem comandado a sua igreja. E nós precisamos entender se nós não estamos sendo orgulhosos o suficiente para travar a ação do Espírito Santo, ou tradicionais demais, ou tradicionalistas demais, para despertar um desejo pelo novo na próxima geração, ou quem sabe na gente mesmo. Por isso que eu não gosto de pano novo, entendeu? Não gosto. Porque o remendo velho, ele é o meu recurso de sobrevivência espiritual, emocional. Eu não gosto de ir pro novo. Eu não gosto de ter que experimentar coisas novas. Lembra do cheirinho da criança? Nosso lugarzinho cheirosinho, que a gente ficava com o nosso cheirinho? Todo mundo tinha, né? E a gente fica ali, seguro. Às vezes o pai e a mãe nem tá perto, mas a gente tá com o nosso cheirinho, a gente tá ali seguro no nosso cantinho. Porque se para revestir do novo, para me revestir do novo, eu preciso abrir mão do meu orgulho, eu preciso abrir mão do meu controle, eu preciso assim ouvir o que a próxima geração tem a dizer, eu tenho que enfrentar os meus medos, as minhas vergonhas, as minhas experiências traumáticas, então é melhor eu ligar meu estado de sobrevivência. Minha autodefesa liga logo e eu não quero ir para o novo. Deixa eu aqui no meu orgulho, me deixa aqui nas minhas tradições, me deixa aqui nos meus traumas, porque a cura, às vezes, assusta muito mais do que o trauma. O trauma dói. Dói, mas a gente pelo menos já sabe quanto dói. Agora a cura a gente não sabe. A gente não sabe quanto vai doer assim, se observar nu em frente às pessoas. A gente não sabe. É uma novidade. O caminho da vulnerabilidade é uma novidade para nós. É muito difícil. Acontece, meu irmão, que Jesus ele não veio ficar aqui remendando a nossa vida. Jesus não veio ficar colocando band-aid assim nas nossas experiências traumáticas, sabe? Não é isso que ele veio fazer. Ele não veio até aqui e deu a sua vida na cruz para que a gente fôssemos apresentados a um caminho de sobrevivência espiritual. Não foi isso. Ele veio nos dar vida. E é uma vida completa. É uma vida em plenitude. Evangelho não é remendo, é cura. E para que haja cura, é necessário que toque nas feridas. Logo após essa confissão de um pecador, duas curas acontecem. E elas não estão aí por acaso.
Lucas é uma pessoa extremamente inteligente, ele é um historiador, um médico, ele está fazendo uma construção de raciocínio. Um leproso, um excluído da sociedade é curado. Logo depois nós temos um paralítico que é levado pelos seus amigos até Jesus, está recebendo a cura e o perdão dos seus pecados. Perdão dos pecados é essa retirada da vergonha, essa retirada da nossa culpa, daquele nosso medo que nós tínhamos quando nós pecamos, então nos observamos nus, então a gente correu para fazer as nossas roupas com folhas de figueira. É isso que está acontecendo. Sabe o que é mais interessante aqui? Que os únicos que não estão recebendo cura são os que se acham sãos. São os que não têm a capacidade, estão presos a essa incapacidade de arrependimento, de mudar a sua mentalidade, de expandir a sua mente, de se desafiar ao novo. São os únicos. Como é que a gente cura isso daí, pessoal? O capítulo 5 ensina para nós, né? Primeiro, a gente admite que nós estamos doentes. Afasta-te de mim que eu sou pecador, entendeu? Essa é a minha doença. Depois, eu permito que esse Deus, então, toque nas minhas feridas. E depois que ele tocar nas minhas feridas, você sabe que tocar em feridas dói, né? Dói, não dói? A gente precisa permitir que ele então realize a cura. Por isso que Jesus, ele é muito elegante. Ele chega e ele fala assim, você quer que eu faça o que na sua vida? Você quer ser curado? Porque se você observar Jesus tocando nas suas feridas e você não quiser cura, você fala, não quero. E ele não vai curar. Ele vai seguir a vida dele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Se você não abrir a porta, Jesus não arromba a porta não, pode ficar tranquilo. Não vai. Se ele tocar na sua ferida, você sentir que doeu, mas você falar, não, pelo menos eu já sei quanto dói a ferida, eu prefiro ficar aqui com a ferida ao invés de ir para o processo de cura, ele vai respeitar, ele não vai. E é claro que também, em quarto lugar, a gente precisa participar dessa comunidade de pecadores, dessa comunidade de doentes que se juntam. A construção anterior à parábola é imprescindível. Ela não está aí ao acaso. O que o Lucas está construindo não está aí por acaso. Isso daí não é obra do destino, entendeu? Toda essa construção de raciocínio faz parte do interesse do autor. Primeiro, Pedro se reconhece como pecador. Afasta-te de mim. Depois vem um leproso, um excluído, um estigmatizado, um impuro. E aí Jesus toca no leproso e não fica impuro. Ele purifica aquele que é impuro pelo ritual religioso, por aquela religião ali de Israel. Depois ele cura um paralítico. Esse paralítico chega na companhia dos seus amigos até Jesus. Ele é carregado, ele é levado até Jesus. E não somente isso, Jesus perdoa os pecados dele. Faz muito mais pela vida dele, porque ele achava que ele era um sujeito que era paralítico, porque ele viveu em pecado a vida inteira. O pessoal que nascia assim, era a pessoa que falava, você está sofrendo o pecado da geração anterior, entendeu? Isso que você sofre é porque o seu pai, a sua mãe, o seu avô fizeram coisas erradas, é por isso que você é um paralítico. E Jesus fala, não, tira isso, limpa essa vida, não é isso que vai acontecer. E depois de tudo isso, o que é que Jesus então faz com a gente? Entrega a gente para uma comunidade de gente pecadora, de gente doente, que gosta de comer e beber e que gosta de festa. Deixa a gente lá. É essa comunidade aqui que não é santa, não é perfeita, é cheia de manchas. É uma comunidade que se entende como o corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça. Mas o corpo é todo machucado, é todo ferido, cheio de sangue, cheio de manchas. É um corpo assim praticamente todo ensanguentado, todo ferido, com dores assim profundas. Não é santa, não é perfeita, mas é uma comunidade que entendeu esse processo de arrependimento, o processo profundo de passar pela mudança da nossa mente. Por isso que todo mundo consegue comer e beber junto, entendeu? Porque a gente se observa todo mundo igual. Ninguém é superior, ninguém é inferior. Todos nós diante da cruz, nesse corpo que está pendurado da cruz, nós somos todos iguais. Somos todos pecadores, somos todos doentes, em processo de recuperação, gostamos de comer, gostamos de beber, gostamos de aproveitar Jesus na vida
de observar Jesus na nossa caminhada, de observar Jesus no nosso trabalho, nas nossas negociações. Nós gostamos de olhar para Jesus nesse nosso dia a dia, sabe, nessa vida cotidiana, no presente, no real, no sentar à mesa. É isso. É por isso que eu digo assim, do fundo do meu coração, que eu não preciso de um Deus que se manifeste de maneira sobrenatural para mim. Eu não tenho problema nenhum se Deus nunca se revelar a mim de uma maneira sobrenatural, não. A única coisa que eu preciso na minha vida é que Ele nunca tire a sensibilidade do meu coração de percebê-lo no natural da vida. Isso eu não gostaria de perder nunca na minha vida. Eu não preciso de experiências grandiosas, eu preciso de uma sensibilidade dentro do meu coração para que eu possa percebê-lo ali. Nos pequenos processos de cura, nos pequenos processos de testemunhos, no processo assim de crescimento gradual e lento de algumas pessoas e de evolução rápida de outras pessoas. Eu preciso observar Jesus assim, que eu não perca Jesus de vista dentro da minha casa, que eu não perca Jesus na minha comunidade, nas minhas relações, nos meus exercícios. Eu não posso perder Jesus de vista dessa forma. Jesus está no natural da vida. E eu espero, eu desejo muito que você atinja essa consciência de arrependimento profunda como o profeta Isaías teve, no seu capítulo 61, versículo 10, que está na sua folha, onde ele diz que ele me vestiu com as vestes da salvação. Essa semana você vai fazer isso daí, ó. Você vai escrever no espelho da sua casa, você vai escrever num papel, vai colocar na geladeira, você vai botar na lancheira da criança, você vai colocar lá dentro da sua Bíblia, você vai grifar isso daí, entendeu? Você vai pegar isso daí, escrever e dar de presente para alguém. Está escrito assim, Ele me vestiu com as vestes da salvação. Jesus não nos vestiu com veste de julgamento, de comparação, de orgulho, do nosso fundamentalismo, desse nosso orgulho espiritual e estrutural. Não, Jesus não nos vestiu com esse tipo de roupa. Ele tirou essa nossa roupa, esse nosso remendo velho, sabe? De medo, de orgulho, de ganância, de vaidade, dessa vida onde a gente quer tirar vantagem de todo mundo o tempo inteiro. Ele falou, tira essa roupa de vergonha que eu vou te revestir com uma nova roupa. E é uma roupa feita de pele de cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu vou te revestir assim. Essas são as minhas vestes de salvação, com a leveza da salvação para nós. Mas não é assim uma salvação de quem está indo para um lugar, entendeu? É uma salvação de quem está indo a uma pessoa. E essa pessoa é a nossa nova identidade, é a nossa nova maneira de agir, é a nossa nova maneira de pensar, de raciocinar. Ele é o nosso processo de metanoia diária, de expansão da nossa consciência e a nossa construção de identidade. Se você não sabe, Jesus.